Oi, amigos! Hoje o nosso vídeo será uma reflexão para a metodologia inclusiva. É um assunto muito polêmico, tá? Em primeiro lugar, inclusão. Inclusão se refere a inúmeras categorias. Nós temos a deficiência intelectual, a deficiência mental, nós temos a deficiência visual, a deficiência auditiva, ou seja, são inúmeros casos. E o professor está apto a todos esses casos? Difícil de responder, né? Então, eu vou começar com uma frase. O meio tem que se adaptar à inclusão, e não a inclusão se adaptar ao meio. Por quê? Uma pessoa que é cega, ela vai poder voltar a enxergar para que ela se adapte ao meio? Não. É o meio que tem que estar adaptado para poder recebê-la. A mesma coisa uma pessoa com deficiência auditiva. Ela vai voltar a ouvir? Não. Eu preciso ter um intérprete em Libras apropriado para poder estar transmitindo conhecimento para essa pessoa. Esses são casos mais específicos. Agora, quando nós falamos numa deficiência intelectual, num transtorno, num distúrbio, ou no autismo, ou numa deficiência mental, que são casos que é mais fácil, de uma certa forma, a metodologia, né? Por que eu falo de uma certa forma? Porque cada indivíduo é um, cada caso é outro. Então, voltando àquela frase inicial, que é o meio que tem que se adaptar para receber a inclusão e não a inclusão se adaptar ao meio, ela é um pouco variável. Porque quando eu falo em casos como dislexia, como o transtorno de atenção e hiperatividade, o próprio autismo leve, são casos em que eu estou preparando o indivíduo para fazer parte do meio. Então, de uma certa forma, esse indivíduo vai ter que se adaptar ao meio, sim. Ele vai ter que se adaptar às suas dificuldades e conseguir entrar no mercado de trabalho, conseguir estar no mundo social. Porque são pessoas com total capacidade para estar no mercado de trabalho, para poder atuar no meio. Só que, se enquanto crianças, enquanto na área escolar, eu não fornecer adaptações necessárias para que essas crianças possam se desenvolver, como elas irão se desenvolver depois no meio, no mundo real, que é o mercado de trabalho, que é a sociedade. Então, cabe, neste primeiro momento, à escola fornecer essas devidas adaptações, fornecer esse conteúdo adaptado, sim. Agora, tem a questão. O currículo deve ser mudado? Na minha opinião, não. Se eu mudar o currículo, eu vou tirar a oportunidade dessas crianças a entrarem em contato com inúmeros conteúdos. Então, ou seja, eu não dei oportunidades para ela para se preparar para o meio. Então, o que tem que ser mudado? A metodologia. Quando eu falo de uma dislexia, essa criança não tem condições de ler um texto grande. Esse texto tem que ser fracionado, esse texto tem que ser minimizado, esse texto tem que ser feito em tópicos, para que essa criança possa ter compreensão dessa leitura. Quando eu falo numa deficiência intelectual ou num autismo, eu tenho que entender quais são as habilidades desse aluno. Cada caso é um caso, não existe uma receita pronta. Normalmente, é mais fácil para esses indivíduos aprenderem através da percepção visual.
ou seja, não só para eles, para toda a população de uma forma geral, a nossa percepção visual, ela é muito mais fácil absorção. Então, tudo que eu vejo, eu consigo aprender com mais facilidade do que o que eu ouço. Então, as estratégias, a metodologia, ela tem que ser extremamente visual, para que esse aluno possa ter maior facilidade. Então, daí eu vou pegar um aluno que tem grandes dificuldades, que provavelmente não esteja alfabetizado no tempo correto. E vou falar, não, eu vou mudar o currículo desse aluno, porque ele não tem capacidade de aprender determinado assunto. Quem sou eu para dizer que ele não tem capacidade para aprender determinado assunto? Em primeiro lugar. Principalmente no caso dos autistas. É muito difícil entender e saber o que o autista consegue absorver. Às vezes ele está absorvendo muito mais do que a gente está imaginando. Então a criança, ela vai sim ter que ter o currículo normal, mas uma metodologia diferenciada, uma metodologia adaptada à sua realidade. Então cabe ao professor conhecer o seu aluno, conhecer as aptidões desse aluno e saber qual o melhor caminho, qual o tipo de adaptação curricular que eu vou ter que fazer, qual o tipo de metodologia que eu vou ter que fazer. Ele ainda não está alfabetizado? Então tá, então ele vai ter que ter um processo paralelo na alfabetização. Mas eu não posso deixar de ensinar para esse aluno do 3º, do 4º, do 5º ano o que é verbo, o que é substantivo. Senão eu vou estar privando ele da absorção desse conhecimento. Existem alguns conteúdos que eu, na minha opinião pessoal, acredito que não seria adequado a determinada faixa etária. Mas isso é uma questão do BNCC. Então, não cabe a nós julgar esses conteúdos, e sim ministrar esses conteúdos. Até para as crianças típicas, né? O que são as crianças típicas? As crianças com desenvolvimento normal. Elas aprendem, porque elas têm uma maior facilidade de decorar. Mas muitas vezes, chega no próximo bimestre, quando a matéria é acumulativa, ela não lembra mais nada. Porque não é um conteúdo que faz sentido àquela faixa etária, aquele conhecimento, aquela memória pré-existente. São conteúdos, às vezes, além do que aquela criança é capaz de ter conhecimento. Mas vão ficando pequenas memórias. E mais tarde vai ser possível sinapses, ou seja, resgatar este aprendizado que de alguma certa forma algo ficou, e aí sim construir um pensamento mais construtivo, um pensamento mais concreto, tá? Então, a reflexão que fica hoje é: o professor ele precisa dar condições de acessibilidade ao seu aluno. O que seria condições de acessibilidade? Uma metodologia dentro da possibilidade daquele aluno. E essa metodologia, ela é individual, porque cada aluno com necessidade especial vai necessitar de uma metodologia própria. Então, a metodologia que serviu para um aluno, necessariamente não servirá para o outro aluno, porque esse aluno precisa de uma outra linguagem, precisa de um outro material de apoio. Então, esse currículo, ele precisa ser dado, ele precisa ser igual, porque todos precisam ter a oportunidade de ter acesso ao conhecimento. Só que cada um tem as suas condições de absorção. E se tiver uma metodologia adequada a esse aluno, a capacidade dele de absorção será muito maior. Então, a flexibilidade do currículo, a flexibilidade da metodologia,
é o que vai ocasionar a acessibilidade ao aluno com necessidade especial, seja qual for a necessidade especial. E cabe ao professor estudar, pesquisar, se aprofundar e estar cada vez mais apto a atender diversas necessidades. Porque hoje na nossa sala de aula, nós estamos dando de cara, nós estamos trabalhando com inúmeras inclusões. Outra coisa essencial é que não cabe ao professor ao diagnóstico. Não cabe ao professor entender o que aquele aluno tem. Esse aluno, ele precisa ter um laudo. Ele precisa ter uma avaliação multidisciplinar ou de um outro profissional, para que esse relatório, para que esse laudo dê um norte para o professor. Daí sim o professor vai poder pesquisar, entender quais são as facilidades e as dificuldades de tal patologia e poder ter um currículo acessível. Tá? Então, lembrando, não cabe o achismo do professor. Eu acho que esse aluno tem autismo. Eu acho que esse aluno tem dislexia. Cabe ao professor trabalhar uma metodologia adequada dentro já de um caso diagnosticado. Assim, o professor vai poder elaborar um bom plano de trabalho, vai poder elaborar estratégias, vai poder ter uma metodologia diferenciada. Então, lembre-se, professor, você é e pode ser o diferencial na vida desse aluno, seja para o bom ou para o ruim. Se o seu trabalho hoje for bem feito, se você conseguir atingir o mínimo que seja desse aluno, você vai poder contribuir para que no futuro ele se torne um ser social, para que ele se torne participante da sociedade, para que ele seja um profissional atuante, mesmo tendo um transtorno, uma patologia ou uma dificuldade. E, principalmente, a avaliação é diária. A avaliação tem que ser constante. Então, não adianta eu fazer um plano anual, tá? Porque se eu fizer um plano anual, é sinal que esse aluno pouco evoluiu, ou evoluiu o que eu achei, quase impossível. Então, a evolução, ela é individual. E o plano tem que ser individual. A cada momento que esse aluno evoluiu, você, professor, tem que ir lá e mudar a metodologia. Esse aluno não está evoluindo, você, professor, tem que ir lá e também mudar a metodologia. Não é porque deu certo para um que vai dar certo para o outro. Então, olha como o seu papel é importante, tá? Lembrando, esse vídeo não tem o objetivo de ser um curso ou uma aula, e sim uma reflexão a respeito do assunto, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga, especialista em alfabetização e pós-graduando em autismo, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação, deixe suas perguntas aí, tá? Se você gostou, curte o meu vídeo, tá? Compartilha com seus amigos, se inscreva no meu canal. Um beijo, até o próximo.